Você já teve a sensação de que o universo está tentando te dizer algo? Como quando pensa em uma pessoa e ela te liga segundos depois? Ou quando um número específico parece te perseguir por todos os lugares, como se quisesse chamar sua atenção? Esses momentos misteriosos, muitas vezes chamados de coincidências, na verdade carregam um significado muito mais profundo. Eles são o que Carl Gustav Jung chamou de sincronicidades, eventos que, embora não tenham uma conexão causal direta, estão interligados por um fio invisível de significado. Jung acreditava que essas ocorrências não eram meros acasos, mas manifestações de uma linguagem simbólica do universo, uma forma de comunicação entre a mente e a realidade exterior, um diálogo sutil entre o consciente humano e o campo cósmico de possibilidades. A sincronicidade não é apenas um conceito filosófico ou espiritual, mas um fenômeno que toca as fronteiras entre a psicologia profunda, a física quântica e o mistério da existência. Para Jung, esses eventos revelavam uma estrutura oculta da realidade, uma dimensão onde tudo está interligado por um princípio de sentido e não de causa e efeito. Ele acreditava que, por trás do aparente caos do mundo, existe uma ordem invisível, uma espécie de código cósmico que se manifesta através de símbolos, coincidências e sinais. Esses acontecimentos funcionam como espelhos do inconsciente, refletindo nossos estados internos e guiando-nos em momentos decisivos da jornada da vida. É como se o universo, por meio de sutis sincronicidades, nos mostrasse que estamos no caminho certo, ou que há algo que precisamos enxergar além da superfície das coisas. Imagine o universo como uma vasta rede energética, onde cada pensamento, emoção e intenção humana ressoa como uma vibração única. Quando nossa mente está alinhada com uma frequência específica, seja de propósito, amor ou busca interior, atraímos experiências que vibram na mesma sintonia. A sincronicidade é justamente o ponto de encontro entre o mundo interior e o exterior, o cruzamento entre o que sentimos e o que se manifesta. Ela é o reflexo de uma mente em sintonia com o campo quântico, uma dança entre o observador e o observado, onde o significado é o fio condutor que une os dois. Não é magia, é consciência. E quanto mais desperto o observador, mais evidentes se tornam os sinais. Jung percebeu que essas conexões não eram aleatórias. Elas surgiam, principalmente, em momentos de transformação profunda, quando o inconsciente busca se comunicar com o consciente. A sincronicidade é o grito silencioso da alma, chamando nossa atenção para o invisível. São as coincidências que não são coincidências. O encontro inesperado, o número repetido, a frase que chega na hora certa, tudo isso forma um mosaico simbólico que reflete o estado da nossa psique. É o universo sussurrando: estou aqui. Você está no fluxo. Quando passamos a perceber esses sinais, deixamos de viver apenas no mundo material e passamos a decifrar o código oculto que conecta todas as coisas. Essa é a linguagem secreta entre mente e universo, e aprender a ouvi-la é o primeiro passo para compreender que nada acontece por acaso. A sincronicidade começa a se revelar quando abandonamos a ideia de que o universo é apenas uma sequência aleatória de causas e efeitos. Ela exige de nós uma nova percepção, um olhar simbólico, sensível e consciente da realidade. Quando passamos a observar a vida com atenção plena, percebemos que os eventos não estão simplesmente acontecendo, mas respondendo. Cada experiência, cada encontro, cada aparente coincidência carrega uma mensagem, uma ponte entre o visível e o invisível. A mente humana não é apenas um produto do cérebro, mas uma extensão do próprio universo, e a sincronicidade é a prova viva dessa interconexão. Ela funciona como um espelho entre o mundo interno e o externo, refletindo aquilo que vibramos, pensamos e sentimos. Assim, o universo se torna um espelho simbólico da nossa consciência, e a realidade, uma linguagem viva que se molda conforme o estado vibracional do observador. Segundo Jung, essas manifestações não podem ser compreendidas sob a lógica tradicional da ciência clássica, pois elas desafiam a linearidade do tempo e o princípio da causalidade. Aqui, entra o conceito de inconsciente coletivo, uma camada profunda da psique onde todos os seres humanos estão conectados por arquétipos e símbolos universais. É nesse campo simbólico que a sincronicidade atua. Ela surge como uma resposta do inconsciente coletivo à vibração da nossa consciência individual. É como se o universo fosse um espelho líquido que reage às nossas emoções mais intensas, moldando experiências que têm o poder de nos despertar para algo maior. E quanto mais coerência existe entre o que pensamos, sentimos e fazemos, mais clara se torna essa comunicação invisível com o todo. A física moderna, especialmente a física quântica,
começa a oferecer pistas sobre esse fenômeno misterioso. Quando o físico Wolfgang Pauli, colaborador de Jung, explorou as leis da probabilidade quântica, percebeu que o comportamento das partículas subatômicas parecia responder à observação consciente. A realidade, em seu nível mais profundo, não é fixa. Ela se manifesta em resposta ao ato de observar. Essa descoberta ecoa o mesmo princípio da sincronicidade, o de que o observador participa da criação do fenômeno. Assim como o elétron escolhe sua trajetória quando observado, a vida parece se reorganizar em torno do nosso estado de consciência. Coincidências significativas não são meros acasos, mas reflexos da estrutura participativa do universo, uma teia onde mente e matéria se entrelaçam num diálogo contínuo. Quando você sente que algo deveria acontecer e, inexplicavelmente, acontece, está testemunhando a harmonia entre seu campo interno e o campo cósmico. É como se a realidade reconhecesse sua vibração e respondesse em sincronia, alinhando circunstâncias, pessoas e eventos de forma quase mágica. No entanto, o segredo para compreender a sincronicidade não está em buscá-la, mas em viver em estado de presença. Quanto mais atentos estamos ao agora, mais sensíveis nos tornamos aos sinais. A mente quieta e desperta percebe o que a mente agitada ignora. A sincronicidade não é sobre controle, mas sobre conexão. Ela floresce quando nos abrimos ao fluxo natural da vida, quando deixamos de tentar manipular o destino e passamos a cooperar com a inteligência maior que o rege. Essas coincidências significativas se tornam, então, marcos de uma jornada de autoconhecimento. Elas nos guiam, confirmam escolhas, e às vezes nos alertam quando estamos fora de alinhamento. É como se a vida nos desse pequenos empurrões, dizendo: por aqui é o caminho. A sincronicidade, portanto, é mais do que um fenômeno curioso. É um sistema de navegação cósmica, um código secreto que orienta nossa evolução espiritual e psicológica. Quando passamos a enxergar o mundo dessa forma, entendemos que nada é por acaso, que cada evento é um ponto de conexão entre o visível e o invisível, entre o que pensamos e o que o universo manifesta. E ao decifrar essa linguagem, percebemos que o universo não fala em palavras, mas em sinais, e que toda coincidência significativa é, na verdade, uma conversa sagrada entre a mente e o cosmos. A verdadeira compreensão da sincronicidade surge quando deixamos de enxergar o mundo como algo externo e separado de nós, e passamos a perceber que tudo que vivemos é uma extensão do nosso próprio estado de consciência. A realidade, nesse sentido, é um espelho quântico. Ela reflete nossas crenças mais profundas, nossos pensamentos recorrentes e, principalmente, nossas emoções dominantes. Quando estamos em harmonia interior, o universo parece cooperar, as portas se abrem, as oportunidades surgem e as coincidências se multiplicam. Porém, quando nossa mente está fragmentada, cheia de medo, dúvida e resistência, os sinais se tornam confusos e o fluxo natural da vida se interrompe. Assim, a sincronicidade se manifesta não apenas como um fenômeno místico, mas como um indicador de alinhamento entre o ser humano e o campo energético universal. Cada sincronicidade é como um símbolo codificado, um fragmento da linguagem com a qual o universo se comunica. Para interpretá-la, é preciso desenvolver o olhar intuitivo, aquele que vai além da lógica e penetra o significado oculto das experiências. Por exemplo, encontrar repetidamente o número 11h11 não é apenas uma curiosidade matemática, mas pode ser uma representação simbólica de alinhamento energético, um convite para despertar. Ver constantemente uma mesma palavra, sonhar com algo que depois se repete na realidade, ou cruzar o caminho de alguém no momento exato em que precisava ouvir uma mensagem específica, tudo isso são manifestações do princípio da sincronicidade, que opera em dimensões sutis, onde o tempo e o espaço se dobram em favor do sentido. Nessa dimensão, a causalidade deixa de ser linear e passa a ser simbólica. Nada é consequência direta, mas tudo é consequência vibracional. A chave para decifrar o código da sincronicidade está em cultivar consciência e receptividade. Enquanto a mente racional busca explicações e provas, a consciência desperta observa o padrão, sente o fluxo e reconhece o propósito escondido. É por isso que a sincronicidade tende a se intensificar quando estamos em períodos de mudança, cura ou expansão espiritual, pois nesses momentos, o inconsciente e o universo entram em diálogo direto, guiando-nos por meio de eventos significativos. A vida se torna, então, um campo simbólico vivo, no qual cada detalhe pode conter uma mensagem. É como caminhar dentro de um sonho, em que tudo é reflexo da própria mente, mas com a diferença de que esse sonho é compartilhado pelo cosmos inteiro. Há também uma ligação profunda entre a sincronicidade e o estado vibracional da emoção.
Emoções elevadas, como amor, gratidão e entusiasmo, expandem o campo energético e afinam a percepção, tornando sinais mais claros e frequentes. Já emoções densas, como medo, raiva ou apego, bloqueiam a fluidez energética, obscurecendo nossa sensibilidade aos sinais do universo. Assim, quanto mais elevada é a vibração do observador, mais o universo se reorganiza de forma harmônica ao seu redor. Essa é a base do que muitos chamam de coerência energética, o estado em que mente, coração e intenção vibram em uníssono, criando um campo de ressonância capaz de atrair sincronicidades com precisão quase matemática. Viver em sintonia com a sincronicidade é compreender que cada experiência carrega um propósito, mesmo quando ele ainda não é visível. É perceber que os atrasos, os encontros e até os obstáculos fazem parte de um roteiro maior, guiado por uma inteligência universal que conhece o caminho antes mesmo de darmos o primeiro passo. A sincronicidade é o lembrete constante de que o universo não é um mecanismo frio e impessoal, mas uma consciência viva que responde à frequência da nossa alma. Quando aprendemos a confiar nesse diálogo sutil, deixamos de lutar contra o fluxo da vida e passamos a dançar com ele. E é nessa dança que o mistério se revela, mostrando que, no fundo, mente e universo são apenas expressões diferentes de uma mesma consciência infinita. A sincronicidade é, em essência, um convite para a expansão da consciência. Ela nos chama a transcender o modo mecânico de existir e perceber que a vida não é um conjunto aleatório de fatos, mas uma narrativa simbólica que se desenrola de acordo com o estado vibracional do nosso ser. Cada pensamento é uma semente lançada no campo quântico, e cada emoção é o fertilizante que determina o que floresce na realidade. Quando estamos inconscientes, criamos sem perceber, e as experiências parecem caóticas e desconexas. Mas quando despertamos, passamos a ver o padrão oculto que conecta tudo. É nesse ponto que a sincronicidade deixa de ser um mistério e se torna uma ferramenta de autoconhecimento. O universo não fala através de palavras, mas de sinais, e quanto mais aprendemos a lê-los, mais percebemos que estamos em diálogo constante com o todo. Essa comunicação simbólica não é uma superstição, mas uma linguagem antiga, presente em todas as tradições espirituais do mundo. Os antigos egípcios viam os eventos sincrônicos como mensagens dos deuses, os sábios hindus chamavam esse alinhamento de lila, o jogo divino da consciência, e nas tradições xamânicas, toda coincidência significativa era interpretada como um sinal do espírito. Hoje, à luz da física quântica e da psicologia profunda, compreendemos que esses povos não estavam errados, apenas traduziam em linguagem mítica o mesmo fenômeno que a ciência moderna começa a decifrar: a interconexão de todas as coisas. A sincronicidade é, portanto, o ponto de convergência entre ciência e espiritualidade, entre razão e mistério. É o elo que mostra que a mente humana participa da construção da realidade e que o universo é, de fato, consciente. Perceber as sincronicidades é como aprender a escutar o som silencioso do universo. Elas aparecem quando nossa mente se torna receptiva, quando abandonamos o controle e entramos no fluxo do presente. É nesse estado que o universo responde. As pessoas certas surgem, as palavras certas chegam, as oportunidades se revelam, e o tempo parece se curvar para que algo significativo aconteça. E não se trata de coincidência, mas de ressonância, a lei pela qual aquilo que vibra em harmonia se atrai. Quando vibramos em amor, atraímos experiências amorosas. Quando vibramos em medo, atraímos experiências que refletem o medo. A sincronicidade, então, é o espelho perfeito da nossa vibração interior. Ela mostra, com precisão divina, o que estamos emitindo para o campo quântico da realidade. Contudo, compreender os sinais do universo exige discernimento e equilíbrio. Nem todo evento simbólico deve ser interpretado como um aviso espiritual. A mente humana, quando ansiosa ou carente de sentido, tende a projetar significados onde não há. Por isso, a verdadeira sincronicidade só se revela quando há uma sensação profunda de reconhecimento, aquele sentimento interno de que algo maior está atuando. É uma intuição silenciosa que não vem do ego, mas da alma. E quando ela acontece, você sabe. Não há dúvida, nem esforço. O evento parece encaixar-se com perfeição no contexto da sua vida, como se o universo, por um instante, piscasse para você, dizendo: sim, continue. Você está no caminho certo. A sincronicidade é a prova viva de que estamos conectados a uma inteligência cósmica que opera além da razão linear. Ela revela que o universo não é algo fora de nós, mas uma extensão da própria mente universal que pulsa dentro de cada ser. Ao reconhecermos isso,
deixamos de nos sentir isolados e passamos a perceber que fazemos parte de um grande organismo consciente, uma sinfonia cósmica em que cada nota, cada coincidência e cada detalhe compõem o ritmo perfeito da existência. E é quando nos alinhamos a esse ritmo que o extraordinário se torna cotidiano, e a vida, enfim, começa a nos falar na linguagem sagrada da sincronicidade. A sincronicidade é, acima de tudo, uma experiência transformadora. Ela muda a forma como percebemos o mundo, dissolvendo a fronteira entre o eu e o universo. A partir do momento em que compreendemos que cada acontecimento carrega um sentido, a realidade deixa de ser uma sequência de acasos e passa a ser um diálogo constante com o infinito. Esse é o ponto onde o místico encontra o científico, onde a consciência humana desperta para sua verdadeira natureza criadora. Quando percebemos que estamos em sintonia com o fluxo universal, a vida deixa de ser uma batalha para se tornar uma dança, uma coreografia perfeita entre o visível e o invisível. A sincronicidade nos ensina que o universo não conspira contra nós, mas conspira com a gente, respondendo a cada vibração, intenção e pensamento emitido a partir do coração. O segredo está em aprender a escutar. O universo fala em sussurros, não em gritos. Ele se comunica através de sutilezas, e somente quem desenvolve a presença é capaz de compreender seus sinais. Para isso, é preciso desacelerar, silenciar o ruído mental e confiar. Quando deixamos de buscar respostas com a mente racional e passamos a senti-las com a alma, a sincronicidade se manifesta com clareza impressionante. É nesse estado que percebemos que cada coincidência significativa é, na verdade, uma resposta a algo que nossa alma já sabia, mas que nossa mente ainda não havia entendido. A sincronicidade é a ponte entre esses dois mundos, o da razão e o do mistério. A ciência moderna, aos poucos, se aproxima dessa sabedoria ancestral. Estudos sobre o campo unificado, a teoria das cordas e a mecânica quântica sugerem que o universo é uma rede interconectada, onde tudo influencia tudo. Cada partícula está ligada a outra, independentemente da distância, um fenômeno conhecido como entrelaçamento quântico. Isso significa que a separação é apenas uma ilusão perceptiva. Da mesma forma, a sincronicidade é o reflexo dessa conexão invisível. Quando uma pessoa pensa em outra e, no mesmo instante, essa pessoa aparece, não é mágica. É a vibração que viaja pelo tecido energético do cosmos, unindo mentes e eventos no mesmo campo de consciência. Tudo está entrelaçado, e cada pensamento é uma onda que reverbera no todo. Reconhecer as sincronicidades é aprender a confiar no invisível. É entender que a vida não se move por acaso, mas por propósito. Cada sinal que surge, cada repetição, cada encontro inesperado tem o poder de nos realinhar com o caminho que escolhemos antes mesmo de nascer. A sincronicidade é o lembrete de que estamos sendo guiados, mesmo quando não entendemos o porquê das coisas. Ela nos convida a olhar para o mundo com olhos de reverência, a perceber o sagrado nas pequenas coisas, a compreender que tudo é mensagem, até o silêncio. Quando passamos a viver dessa forma, o medo se dissolve, porque percebemos que nunca estivemos sozinhos. O universo sempre esteve nos escutando, respondendo na mesma frequência em que vibramos. No final, compreender a sincronicidade é compreender a própria natureza da existência. É reconhecer que a mente humana é uma centelha do todo, e que o universo inteiro é um espelho dessa centelha. O código secreto entre mente e universo é o amor, a energia que conecta tudo e dá sentido a tudo. Quando vibramos em amor, em coerência e em presença, entramos no fluxo perfeito onde tudo acontece no tempo certo. E é nesse instante que o extraordinário se torna natural, que os sinais se multiplicam e que a vida se revela como um diálogo sagrado entre o ser e o infinito. A sincronicidade é o lembrete de que somos coautores da realidade, e que cada passo, cada escolha e cada pensamento são linhas escritas nesse grande livro cósmico que chamamos de existência. Se este vídeo expandiu sua consciência e despertou novas ideias sobre a mente e o universo, inscreva-se no Alquimia Mental, comente o que mais te chamou a atenção e compartilhe com quem também busca evolução. Ative o sininho e receba conteúdos que vão transformar sua percepção da realidade.